primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Que eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Meus amigos, minhas amigas, vocês já sabem, estou figurinha carimbada aqui nesse cenário, falando desse personagem fantástico, que é o Cândido Portinari, e com esse recorte, né, sobre a obra dele, nessa questão da temática negra, que é basicamente a temática que norteia o Free Paracatu deste ano, essa primeira edição. Vocês sabem que aqui na Praça Central da cidade nós temos uma exposição com mais de 40 telas ampliadas do Cândido Portinari, e as telas dialogam sobre a questão racial. Paracatu é uma cidade importante no contexto da presença do negro, são mais de 70%
da população declaradamente negra aqui. Então, isso é uma coisa que muito afeta a gente e traz a gente para essa reflexão importante. A obra do Portinari, então, é um desses vieses, né, dessa forma de a gente refletir sobre assunto tão impactante na sociedade brasileira ainda hoje, né? E quem está aqui comigo hoje é essa senhorita, essa coroa fantástica, né? Que nós já brincamos aqui sobre a coroa, a Pagua, a nossa Patrícia. Patrícia, brigadíssimo, está aqui conosco, Eu que agradeço. conversando com esse público. E o Triparacatu é a primeira edição, mas já está bombando fantasticamente, é, aí com a presença de personalidades, escritores, não só nacionais, mas estrangeiros, mas, sobretudo, os regionais, né? As pessoas que moram em Paracatu ou aqui na região. Então, isso faz com que esse festival se torne ainda mais interessante. Além disso, livros, a mão cheia, ou seja, uma livraria muito rica em títulos, obras que talvez não chegasse tão rapidamente aqui na cidade. E os autores estão aqui, inclusive, para autografar. Então, quem puder vir, venha para cá, porque esse contato é fundamental. Bom, Patrícia, Pagu, ambos os nomes revolucionários, mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão dessa ligação da obra do Portinari com o carnaval, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, mas antes eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, pessoal que aqui nos acompanha, e falasse um pouco, desse uma introdução desse tema também tão rico na obra do Cândido Portinari, que é a questão do carnaval. Perfeito, obrigada, Tom. Bom dia para todos, né, que estão nos assistindo. Eu fico feliz, primeiramente, por estar participando, né, desse movimento cultural na cidade de Paracatu. É uma honra para mim. Eu sou Patrícia, meu nome é Patrícia, mas eu tenho esse apelido desde a adolescência, Pagu. Sou professora, pedagoga, formada por uma escola de samba, né, que é a Estação Primeira de Mangueira. Sou especialista em História de África e Cultura Indígena. Eu atuo na aldeia Maracanã como voluntária, trabalho com matemática africana, ensinando pessoas em situação de rua como redução de danos. Também trabalho no Senac Rio como professora de soft skills. Para quem não entende o que é soft skills, é a parte humana do ensino técnico, né? Como que as pessoas podem enxergar o mundo sem aquelas rédeas do engessamento do ensino técnico. Sou uma amante de arte, amante do carnaval, porque o carnaval é uma manifestação cultural que fala muito sobre o nosso povo, né? O povo negro, o povo indígena, e que estou aqui para poder dar continuidade em relação a todo esse movimento que está acontecendo em Paracatu, em especial a exposição de Portinari, né? E a relação que tem com o carnaval. Mais uma vez eu agradeço. Maravilha. Você já viu aqui que eu tenho uma obra, que é uma baiana da Mangueira, e agora me fugiu aqui, eu estava aqui catando o nome da autora, esse quadro é dos anos 70, e a, ele é cunhada, essa pessoa é cunhada do Rubem Braga, né, do grande escritor Rubem Braga, era um artista plástica, casado com o irmão do Rubem Braga, o Newton Braga, e Uau! aí a filha me presenteou com essa obra da mãe, e está aqui na minha sala. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro, carioca, enfim. Então, assim, essa ligação que você fala com o samba é muito forte, né? Na minha vida, minha avó foi casada com um Donga, então, com a Uau! Maria. Então, eu tenho isso muito presente. Eu acho que
Isso não está à toa na vida da gente, né? Essas conexões que a gente jamais espera que aconteça e elas acabam acontecendo, como está acontecendo aqui agora. Então, eu queria que você falasse um pouco, Zé, você falou da Mangueira, um lugar que eu tenho um apreço, uma aproximação muito grande, né? Fui muito à Mangueira, fui um dos fundadores, aliás, inaugurei a assessoria de imprensa da Mangueira, aquele camarote da Ai, que imprensa, maravilha! Eu lá tô mais à muito, vontade ainda agora. muito lá atrás, já desfilei na Mangueira, enfim, então tinha uma ligação muito grande, né, com toda essa Mangueira, eu ia sempre aí nos ensaios, enfim. Então, você começou a falar da Mangueira, e a Mangueira é algo que traz, assim, uma memória bem ancestral do Carnaval, né? Ou seja, ali os primórdios, tanto que é a estação primeira de Mangueira, né? Então, eu acho que quando esse período que a Mangueira, né, estava aí na sua primeira formação, era o período também que o Cândido Portinari também estava na sua formação como artista plástico, né? Sim. E como ele acaba dialogando com a memória nacional no sentido de trazer temas, né, que tem muito a ver, ou seja, com a questão da brasilidade, né? Uhum. O negro brasileiro que está na obra do Cândido Portinari tem tudo a ver com a brasilidade, né? E aí, Uhum. como o Portinari é terra, né? Pé no chão, assim, como ele busca referências do dia a dia, daquilo que mais impacta, o impacto na sua visão de artista. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas confluências, dessa conexão do Portinari com o samba brasileiro, né? Ou seja, com a música, de alguma maneira, né? Porque ele também tem quadros sobre chorinho, enfim, então... Sim, eu sou apaixonada por chorinho, né? E aí eu gostaria de falar um pouco eu vou começar do começo, porque senão eu atropelo e as pessoas, meu Deus, essa mulher não está falando nada com nada. Primeiro eu gostaria de falar da minha relação com o samba e onde que Portinari entra nisso, né? Eu sou de Volta Redonda, uma cidade operária, né? Foi agrária e se torna o maior caso de racismo ambiental do Brasil, né? E vivi muitas histórias de Portinari ainda em Volta Redonda. O meu avô, ele era um lavrador, né? Eu vejo essa imagem, uma mistura de indígena com africano, perfeito, e a minha maior referência, inclusive, de trabalho, né? Me lembro com laços de fita no cabelo, né? A moça de laços de fita. Eu me emocionei muito com a exposição que está na Praça de Paracatu. Eu assisti online, né? Fiz aquele passeio Sim. 360 e vi obra por obra. E ficava ansiosa, porque não dava para ver tudo no mesmo dia. Então, quando eu voltava do trabalho, enquanto o marido estava fazendo comida, eu estava vendo as obras. Aí Alguém tem que chamava ele, trabalhar em vem casa, ver né? isso, vem ver isso aqui. E ele sentava comigo e a gente assistia junto à exposição, né? E isso é muito legal quando a gente conecta a família. E compartilhei com meu sobrinho, com meu irmão, enfim. A Mangueira chega para mim em 86, com um samba sobre a Bahia. A minha família é toda mineira e a única figura da Bahia é meu avô, né? E isso trouxe uma sensibilidade toda, né? Fala sobre Caíme e a Bahia. Então, isso trouxe uma sensibilidade para a nossa família em relação às lembranças do meu avô com esse samba. E minha mãe se torna mangueirense, e eu também, meu irmão, enfim. Anos depois, quando eu chego no Rio de Janeiro para fazer teatro, a pobreza, né? A falta de inclusão da época, né? Eu vim em outros tempos, a inclusão era outra, não se falava essa palavra, né, de uma maneira tão veemente. Eu acabei sendo acolhida por essa escola de samba. Eu fui acolhida, eu fiz faculdade de pedagogia lá, eu me formei professora lá, né? Já tinha formação de professora do curso normal, e lá eu fiz a pedagogia,
E depois eu complementei a pedagogia no Instituto Superior de Educação aqui do Rio de Janeiro. Então, O hoje, de ISERJ. maneira, me deu literalmente régua e compasso, porque ali eu tinha uma paixão pelo samba, mas eu não conhecia o samba. E eu comecei a conhecer o samba exatamente no mesmo momento em que se construía o Centro Cultural Cartola, que hoje é o Museu do Samba. Então, assim, eu era viciada, né? Eu saía da sala de aula, ia para o museu para estudar, para poder entender os materiais, para poder entender aquilo que eu estava vivenciando. O meu primeiro desfile não foi pela Mangueira, foi pelo Salgueiro, porque eu não era moradora do morro, então era mais difícil, né? Eu morava próxima à Escola de Samba do Salgueiro, que também tem uma conexão muito linda, né? As escolas de samba do Rio de Janeiro Sim. não são rivais, é só na hora do desfile. Então, desfilei bastante tempo no Salgueiro, depois na Mocidade e em outras escolas. E em 2012, eu tive uma vivência com a Mocidade em relação a um enredo, falando de Portinari, né? O universo de Portinari. E agora me veio muito claro o carro abre alas da Mocidade, que falava exatamente sobre esse universo criativo que Portinari proporciona. Só um momento que eu vou colocar aqui a para esse universo de cores, de criação que Portinari proporciona para a gente. E é um universo educativo. É um universo que remete à filosofia adinkra, né? De Sankofa. É o olhar para trás, para mim, que estou nesse momento histórico da minha vida, é o olhar para trás para me reconhecer como sujeito da sociedade e continuar caminhando para alcançar algo na frente, consertar junto com os meus, né, aquilo que alguém destruiu ou que eu, através dos meus tropeços e essa doença que foi a ganância europeia em relação aos nossos corpos, né, a utilização da nossa mão de obra escravizada, como que eu faço para poder consertar isso? Todo esse cenário desenhado por Portinari, e aí eu falo mais especificamente dos retirantes, hoje é caracterizado como racismo ambiental, onde se mata uma população, se tira de uma população, de um povo específico, em detrimento de todo o resto, que é considerado o privilégio desse território, né? São os privilegiados desse território. Então, o Portinari, ele vem à frente do seu tempo, quando ele fala de racismo ambiental, sem utilizar essa palavra, já naquela época. E aí a gente estava falando antes dessa gravação, né? Portinari, ele está construindo essa história mais ou menos na mesma época da construção das escolas de samba. E o objetivo é o mesmo, né? São pessoas pretas que, através das suas memórias ancestrais, trazem um saber cultural, né? Eu não sei se você sabe, Tom, mas a escola de samba, a primeira, construída no Estácio, ficava em frente a uma escola normal, né, de normalistas, e eles colocaram o nome de escola de samba, remetendo à escola de normalistas, né? Lá eles ensinam a ser professora, aqui nós ensinamos o samba. Então era escola de gente preta, porque lá na escola de normalista, preto não entrava. Olha que coisa maravilhosa, né? É o entender que só a educação ela pode trazer algum tipo de melhoria para o seu povo, né? Então, eu acho isso incrível e é isso. Eu acho que tem uma memória aí, né? Está falando do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, né? E o ISERJ, né? Fica ali na Tijuca, né? E, cara, eu estudei no ISEG. Bem colado ali.
A minha licenciatura, na verdade, foi lá no ISEG. Meu bacharel, eu fiz 3 anos na Mangueira, me formei como bacharel, e depois eu tinha que fazer a licenciatura. E Sim. nesse momento, a parceria com a universidade que dava bolsa de 100% para toda a comunidade, ela se rompeu, porque a faculdade ela fechou. E aí, algumas pessoas foram para outras, com bolsa de 100% da Mangueira, e aí eu fiz uma prova no ISERJ, consegui passar e fui para o ISERJ. Então, eu tenho esses 2 diplomas na parte de educação, né? O ISERJ uma instituição histórica, né? Porque a sua origem é do século XIX, né? Uma das grandes Uhum. instituições do século XIX, foi mudando de nome, enfim, mas com um número de professores, né? Uma memória de grandes professores, inclusive um dos grandes professores negros do ISERJ foi o Emetério dos Santos, né? Então Pela tem assim, primeira vez na história também, o ISERJ está com uma diretora negra. né? Eu não tenho tido contato com o ISERJ, eu fui funcionário público e fui diretor da FAETEC, então o ISERJ estava dentro da minha pasta Sim, tá. enfim. Mas a gente estava falando sobre questões, né? Quer dizer, a formação do Portinari enquanto cidadão, artista, né? E a formação das escolas de samba, né? Mas quer dizer, o Portinari tem muitas obras sobre o negro, e você está falando também dos retirantes, né? Ele também tem coisas, trabalhos, né, que tem a ver com o retirante. Quer dizer, essa memória social brasileira na obra dele, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, do impacto dessa obra. Você falou lá da Mocidade Independente de Padre Miguel, o enredo, né, do Carnaval sobre Portinari, o quanto Portinari ainda, embora seja tão desconhecido, né? Tem gente que acha que nem brasileiro ele é, né? Cândido Portinari, então pode achar, acha que ele é de um outro lugar, não do Brasil, e o quanto a obra dele imbrica muito com a realidade brasileira, né? Toda a obra do Portinari, você está vendo um pouquinho a pincelada sobre a história do Brasil, a evolução. E essa questão do negro é uma delas, quer dizer, quando ele pega o carnaval no seu início, carnaval no sentido, né, de organização de escola de samba, né, que a ideia toda é que ali se aprendia o samba, né, então onde se aprende o samba é uma escola, né, onde se aprende alguma coisa é escola. Então daí essa questão da escola de samba em si, né, mas assim, o quanto o Portinari bebeu nessa fonte, não sei se ele chegou aí à escola de samba, não. Só o João Cândido Portinari pode nos dizer que é a maior fonte de referências dele, que é o filho, né? Mas assim, é tão real isso, é tão próximo de uma realidade de que conviveu também um pouco com essa ideia, né, de carnaval, né? É verdade. Eu fico, às vezes, pensando, né? Pensando e escrevo também em relação a isso, e levo para os espaços educativos formais isso. A escola de samba foi a primeira escola de relações étnico-raciais do Brasil, a nível de formalização dessa educação, porque já existiam relações étnico-raciais, né, de outras fontes, mas a escola de samba ela veio e falou: nós somos escola e nós viemos ensinar isso. Nós viemos ensinar o batuque, o mexer dos corpos, as cores, a linguagem de África. E isso é incrível do ponto de vista da sua comunidade se autovalorizar. Porque foi implantado, porque a escola de samba ela surge na mesma época em que surge o movimento de eugenia no Brasil, onde nós éramos ensinados a nos odiar para embranquecermos a nossa espécie. É um etnocídio, né? Quando marginaliza-se o negro, o homem negro, ensina a mulher a odiar esse homem negro para, de repente, se casar com um imigrante e embranquecer a sua população.
Então, a escola de samba vem dizer que não, que nós devemos nos fortalecer. E eu acho que a estratégia da escola de samba foi perfeita, porque se utilizou os termos, né, os sambas, as letras, que a elite do Rio de Janeiro queria escutar, né? O Salgueiro veio romper com isso, para poder se contextualizar com uma cultura permanente da cidade do Rio de Janeiro. Isso é inteligência, é estratégia, né? E assim, interrompendo, sem querer interromper aqui, mas Uhum. assim, e assim as religiões de matriz africana também, né? Exatamente. Quando você fala nas baianas, elas têm esse recorte ali com Uhum. Tia Ciata, né? Enfim, né? Nos anos 20. E, Sim, as tias baianas ali da Gamboa, né? Tia Seata era uma grande mulher que transitava entre políticos e a elite carioca. Então, ela foi uma figura muito importante, homenageada em todas as escolas de samba, possuem uma ala das baianas em homenagem a esta mulher, né? Essa grande ancestral, né? Dentre elas existiam outras tias baianas. No Morro da Mangueira existiam duas Ialorixás, né? Que era tia Tomásia e tia Fé, que também acabavam batucando a macumba carioca, que hoje é conhecida como Umbanda, e elas possuíam os seus blocos, o bloco da tia Fé, o bloco da tia Tomásia, e elas se juntavam para poder pular o carnaval junto com a população da Mangueira, que depois vieram os arengueiros, né? Que já era um bloco da era do Cartola. Então, foi a junção desses blocos que vieram trazendo os ranchos no futuro, né? Que vieram os arengueiros e, futuramente, a Estação Primeira de Mangueira, quando os movimentos de escola de samba começaram a eclodir. Então, é importante que a gente entenda que é o próprio morro, né, a própria favela, a própria população negra valorizando a sua cultura. E sim, falando de orixá, né? Falando de relações étnico-raciais do ponto de vista de outras vivências, que não só religiosas, mas também de temas relevantes, né, para nossa comunidade, para que nós entendamos quem nós somos e o que nós podemos fazer em relação a isso, né, para que a gente não se odeie. E a eu acho também, a questão do pertencimento, né? Enfim, exato, é você, você, pertencimento, de autovalorização, você né? está tocando no assunto e eu me recordei aqui que eu, muito moleque, talvez uns 14 anos, conheci Cartola. Minha mãe morava no Realengo, né? E ali a escola, você estava falando da Mocidade Independente, era bem próximo, até era É bem tema, próximo é mesmo. Ih, tema, já fui muito para lá. é tema do meu livro, né? É o Aham. romance Toda a Fúria, que eu acabei de lançar, Uau. é tema desse meu livro. Eu falo de algumas coisas, né? O meu personagem passa, né? Ali na Mocidade Independente, mas eu fui até o mestre André, lá na quadra, para mostrar umas letras que eu queria ser compositor de escola de samba. E aí, depois dele me dar uma canseira monstruosa, né? Monstruosa, eu fiquei lá esperando ele sentado na quadra lá um tempão, e ele enfurnado lá dentro, e eu não entrei por receio, né, por uma série de questões, e depois, daqui a pouco ele vem, mestre André, e aí o mestre André, com um camarada assim, que eu nunca conheci, nunca tinha visto, e ele veio andando assim, aí tipo assim, ô moleque, você quer falar comigo? Tipo assim, né? Cara de meu filho não tem, né? Nesse nível, né? Assim, esse não é meu filho, não tem cara de ser meu filho, né? Tipo, o que você quer, moleque, comigo, né? E aí eu fui falar com ele, né? Com um monte de papel na mão e aí falar com ele, não, eu queria, como é que eu faria para ser compositor e tal? E aí foi quando ele falou, Cartola, olha só, quer ser compositor. E aí que eu fui ligar o nome ao Cartola, isso lá para os anos 70, por Aham. aí, né? Eu tinha
acho que em 1975, eu tinha 14 anos, por aí. E tenho a sorte depois de ter conhecido o delegado, né? Estive na casa dele, aí na Mangueira, e o Uhum. Nelson Sargento, que foi muito meu amigo também, que é também um grande artista plástico, enfim. O Nelson Sargento, que agora estão comemorando aí o aniversário dele, né? Uhum. Então, acho que eu queria só fazer esse registro aqui esses gatilhos que começaram a vir aqui na Isso minha é muito mente, né? bom, né? A gente lembrar coisas que são nossas, né? Só para contextualizar, por que que eu falo são coisas nossas, né? Porque nós fomos, ao longo do nosso. Lá no começo eu falei sobre o efeito Sankofa, né? Quando chegamos no Brasil, para quem não está muito contextualizado, a gente chega e houve um apagamento histórico da nossa memória. Então, assim, até os nossos registros, os nossos nomes foram jogados fora, né? E a escola de samba, para mim, pessoalmente, né? Hoje eu sou do candomblé, mas na época eu não era, né? Porque o candomblé também resgata muito essa questão, né? Ancestral das pessoas, mas existe ainda uma demonização religiosa no Brasil em relação às matrizes africanas. E a escola de samba é mais aceita. Então, quando a escola de samba vem trazendo esses temas, né, o tambor, essas falas, os toques para os orixás em plena avenida, né? Hoje se toca menos para orixá na avenida, mas naquela época se tocava para orixá na avenida. Sim, Então, abertura, né? você se É abertura, né? reconecta. É abertura. Antes de abrir o carnaval, as escolas faziam uma espécie de oração, de culto aos seus ancestrais, antes de Sendo que cada abrir o escola tem caminho, seu né? orixá, né? A Abrir o Mangueira caminho. tem Yansan, né? Oiá, a Portela tem Oxóssi, e assim vai, né? Vai se cultuando as suas divindades, porque nós somos desse lugar, nós somos africanos, né? E dentro de um outro território, viemos aqui para cá forçados, não viemos porque quisemos vir. Eu falo viemos porque eu sou fruto disso, né? Então eu vim para cá forçada, de maneira errônea, né? Enfim. Bom, Patrícia, eu queria que a gente começasse a fazer, na verdade, essas conexões da obra do Portinari com o samba, né? Ele tem algumas obras, alguns quadros, algumas pinturas muito relacionadas com o samba. Quando a gente fala samba carioca, né? Não tem, assim, a gente não consegue remeter assim para Bahia, para São Paulo, a gente não consegue remeter para Pernambuco, né? A gente remete para o Rio de Janeiro, né? De fato. Quando a gente olha esses quadros do Portinari, a gente vê o Rio de Janeiro, né? Essa constituição do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu vou começar lá com o quadro do Chorinho, do Portinari, em que me traz lembranças, né? Lembranças de não vividas, mas vistas, de que o Chorinho foi um dos pioneiros do samba, né? Tal qual nós conhecemos hoje. Através de um trabalho de apropriação cultural, o chorinho não é tão mais tocado nas favelas e entre a população negra, né? É mais tocado hoje por pessoas brancas que têm acesso a instrumentos, à escolarização. Mas é bom entender que o chorinho nasce de negros, negros que frequentavam determinados locais, tinham acesso a instrumentos musicais, né? O pandeiro, né? A flauta e etc. E conseguiam transmitir a sua ancestralidade através do chorinho, né? E aí a gente ressalta um dos pioneiros do chorinho, o Antônio Calado, que era um músico carioca que trouxe à tona, né? As pessoas conhecem muito Chiquinha Gonzaga, que também era uma mulher mestiça, né? Filha de uma ex-escravizada, mas que Antônio Calado, ele foi a pessoa que puxou esse movimento do chorinho aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Isso no século XIX ainda. Isso no século XIX, isso mesmo, né? Foi antes do século passado. Porque muita gente, quando pensa no chorinho, também
remete à figura de Pixinguinha, que foi muito importante também para o movimento, né, musical e do samba carioca, né? É um mestre verdadeiro, mas ele não foi a pessoa que um dos pioneiros, né? Para mim ele é o pioneiro porque é o que eu conheço, é o que eu tenho acesso. Mas na verdade foi Antônio Calado e o seu grupo que começou a fazer mistura de ritmos africanos e europeus que combinaram no chorinho. E isso influenciou diversos músicos, né, da geração do samba, escola de samba, né, dentre eles o próprio Cartola, a compor, né, tanto para as escolas de samba, quanto também para ganhar dinheiro, né, ter sua sobrevivência, porque a gente pode entender que música, pode não, a gente tem que entender que música é uma profissão, né, é uma arte. E daí a gente vai destrinchando, né? E aí eu vou colocando a questão da mulher, a mulher negra, né? Eu vou dizer a mulher africana. A mulher africana em diáspora, né? A mulher africana que pode ou não ter nascido em África ou no Brasil. Essa mulher que foi o ponto de partida, que depois a gente pode falar sobre o quadro da Baiana, né? Que foram as mulheres que protegiam os sambistas para que o samba, que era marginalizado já no início do século XX, né? A polícia procurava mesmo, a polícia prendia, a polícia batia, enfim, e outras atrocidades que a gente não tem registro mas que deviam acontecer. E as tias baianas, como conhecemos aqui no Rio de Janeiro, né, da região da Gamboa, Praça 11 também, elas protegeram esse movimento como legítimo por conhecer que era um Tia Ciata é um destaque entre todas essas tias baianas por transitar entre o poder, né? Conhecer o prefeito, conhecer presidente, conhecer a elite carioca. Ela era uma quituteira, né? Uma mulher que cozinhava para a elite, é uma mulher que dialogava muito bem, era uma mulher com várias articulações, né? Mãe, tia, posteriormente avó e madrinha desse movimento, uma mãe desse movimento, que foi o movimento do samba. E aí a gente retorna de novo o protagonismo da mulher dentro desse contexto, aí eu falo da mulher negra novamente, que é um quadro de Portinari, aonde essa mulher, ela consegue trazer, porque até então o samba era, a voz do samba era masculina, e aí você traz esse corpo africano, esse corpo negro, para poder modelar esse samba, né? Existe uma história de que o mestre-sala e a porta-bandeira, né, um homem e uma mulher, as pessoas que protegem esse estandarte dessa cultura africana dentro da cidade do Rio de Janeiro, quando eles abaixam para reverenciar o júri, na verdade, seria uma reverência à tia Ciata, mas isso eu não tenho a veracidade dos fatos. São burburinhos que rolam em alguns lugares, mas eu nunca vi isso escrito, tá? Nunca vi isso escrito. Então, essas obras, eu acredito que resumem bastante a questão do carnaval no Rio de Janeiro, né? Propriamente no Rio de Janeiro. Tia Ciata está, inclusive, em Macunaíma, né? Distrito de Macunaíma, né? Exatamente. E tem o samba desse ano da Mangueira, né? A gente estava falando sobre o nascimento do samba, né? Eu queria que a gente falasse um pouco das obras do Portinari com Sim, sim. relação a isso. Até para poder remeter essas tias baianas, né? Ele faz uma homenagem à tia baiana da Mangueira. E dentro dessa homenagem à tia baiana da Mangueira, quando eu vi o quadro A Baiana, nessa visita virtual de Paracatu, na hora veio esse samba na cabeça. E só depois eu me lembrei do samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, que foi um enredo, né?
pelo Lousada e que ele escreveu em formato de poesia, fazendo uma referência às poesias que o próprio Portinari escrevia e a amizade, a proximidade que ele tinha com Carlos Drummond de Andrade, né? E aí ele vai contando a história e falando da aquarela de cores que retrata o Brasil como o Brasil realmente é, né? Então ele consegue colocar beleza até mesmo no que não é tão belo, no que é doloroso. Você vê como a conexão da Guanaíra, né, como presidente da escola, trouxe também outro protagonismo, né? Então, acho que é um dado, né? E, assim, como o Portinari também tem essa questão da visão do gênero, né? Ao destacar. E a Guanaíra é tataraneta de uma tia baiana, né? Que é a tia do Sim, Morro de Mangueira, né? E ela é a primeira presidenta eleita, porque a Tilinha, filha de Dona Neuma, também foi presidenta da Mangueira, mas ela foi a primeira eleita, sim. nascida e criada no Morro de Mangueira, né? Dentro de uma favela. Uma mulher negra à frente de uma escola de samba, né? E que nós sabemos que o histórico é, dentro das escolas de samba, a importância da mulher dentro desses movimentos, né? Sim. Está acontecendo alguma coisa, vamos fazer um panelão de comida para as crianças, né? Vamos cuidar da educação dessas crianças, é cuidar do futuro. E isso está na mão dessas mulheres, Como né? sempre, Como né? que essas baianas, né? Essas mulheres negras são importantes para essas comunidades, né? Não, Então, essa escola de samba, né, tem que é justiça fazer isso, né? As escolas de samba não seriam as escolas de samba se não tivesse por trás as mulheres, né? E onde tem samba tem comidaria, né? Eu me lembro da casa de minha avó, a comidaria que rolava no final de semana, porque o Donga morreu em 74, mas assim a casa vivia cheia de gente. Está falando Pixinguinha, era um frequentador da casa de vó, né? Martim da Vila, João Nogueira, e a turma comia muito, né? Então, e tem essa também isso memória. é uma recordação de África, né? Porque a África é um continente explorado por tanto abundante. E as comunidades africanas, ao contrário do que falam, exceto quando a Europa invade esse território e começa o processo de carnificina, eu diria, por conta de riquezas materiais, mas sempre foi de muita abundância, onde as pessoas se reúnem em volta da mesa, né? Tem uma outra obra que eu falei no começo da nossa conversa, que é a menina de laço de fita na cabeça, Tem, e isso está num dos sambas, né? O samba de 2017, onde a Mangueira fala de fé, né? Que fala menina do laço de fita, né? O laço de fita no cabelo da menina, a menina esperando, né? Algo do altar ou do gongar. E isso me remeteu a esse trecho desse samba. A gente poderia falar até mais, né, em relação a isso. O quadro do Lavrador, né, da Mocidade Independente de Padre Padre Miguel, Miguel. eu acho que é um dos quadros mais conhecidos. Eu estudei ele na escola, né, quando a gente fala sobre a questão da reforma agrária, né, a questão de como que a cidade vai se descaracterizando através da urbanização, né, aí a gente retorna, fala sobre racismo ambiental, né, aonde ele está com a enxada, né, trabalhando ali, e atrás está o trem passando, né, quer dizer, a modernidade chegando, a velocidade chegando, e ele ali, trabalhando, só executando o trabalho dele, para que as coisas aconteçam para a sua comunidade, para a sua família, para os seus, né? E o vigor do homem que está naquele quadro, né, nos remete também a uma inteireza, né? Assim, um empoderamento, né? Assim, ou seja, Exato! o Portinari já havia um processo de empoderamento. Empoderamento é uma palavra até um pouco desgastada hoje, mas assim, como o Portinari já havia
ali anos 30, 40, 50, ele morreu em 62, né? Uhum. Eu sempre tenho lembrado aqui, né, o Portinari nasce em 1903, né, em Brodowski, no interior do estado de São Paulo, e falece em 1962, no Rio de Janeiro. Então, assim, o quanto, né, ele já nesse período de formação, inclusive, de lideranças negras, né, do século XX. Você tem aí Abdias Nascimento, você tem Exatamente. mulheres como Lélia Gonzalez, você tem, sabe, Beatriz, você tem uma série de, né, época de ouro da Carolina Maria de Jesus, né? Enfim, mas aí você tem Ruth Guimarães, lá no sul você tem Antonieta de Barros, no sul, uma Uhum. série de personalidades que vão marcando esse primeiro Olha, cinquentenário esse do homem me século lembra um XIX. personagem pessoal, né? Que era iletrado, mas extremamente empoderado, que era meu avô. Meu avô veio de Feira de Santana, uma cidade próxima à Feira de Santana, passou por São Paulo, passou por Suzano, São Paulo, Santos, Miguel Pereira e foi para Volta Redonda na construção da CSN. E quando ele chega na CSN para trabalhar, o primeiro grito desqualificando ele na condição de homem, ele vai embora. Ele fala: eu não preciso disso. Ele ocupa uma terra em Volta Redonda, enorme, ele planta muito. Eu lembro de milho e cana na casa do meu avô, né? E ele começa a vender laranja e café na porta do hospital. A minha família, dentro do aspecto de alimentação, nunca passou necessidade. Éramos pobres, mas tínhamos o que comer, porque esse homem empoderado, ele teve a coragem de romper com os padrões da época e os desmandos da época também, né? E assim ele vai, educa uma mulher empoderada, que é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito empoderada, uma mulher muito forte e que educa dois filhos, que sou eu e o meu irmão, com essas concepções de saber quem nós somos. Eu sou um pouco mais clara que meu irmão. Meu pai é negro, mas é um negro filho de uma imigrante, né, de uma italiana. Então, ele é da minha cor, assim, e eu nasci mais clara, um pouco na família. Então, meu irmão mexia muito comigo. E a minha mãe falava assim: você só não pode esquecer quem você é preta. Você é clara, um pouco mais clara que seu irmão, mas você é preta. E você tem que valorizar isso, porque é isso que é a sua potência. Então, eu nunca tive dúvidas por causa da minha mãe, que teve essa educação desse meu avô. E o meu avô Isso. era forte demais. Ninguém nunca reduziu ele por ser iletrado, porque ele não permitia. Isso eu acho que isso é Então, quando eu importante. vejo esse quadro, eu me emociono. Eu vejo esse homem, que era até a cor, né? O jeito do cabelo, eu não estou emocionada agora. Eu E vejo o esse quanto, Zé Emiliano, né? sim, o quanto a obra do Portinari, né, vai interferir nesse contexto do imaginário social brasileiro, né, que encontra ali antes, no período da escravidão, uma sobreposição do negro na sociedade de forma inferior, ou seja, o negro tinha acesso à senzala, e o quanto o Portinari vai fazer uma outra reconfiguração do negro, né, Uhum. social, né? Então acho que é um pouco desse aspecto que queria destacar aqui. E, bom, pagou, a gente ficaria aqui hoje o dia inteiro De verdade. falando para esse público fantástico do Free Paracatu. Bom, quero te agradecer imensamente, eu acho que pelas tuas colocações, né, por essa viagem que nós fizemos aqui em torno da obra do Portinari. Eu acho que é uma lembrança fantástica desse grande brasileiro, completando agora 120 anos, né, de nascimento. Então, essa é uma homenagem bastante justa a ele, aí ao trabalho feito pelo filho, o João Cândido. Então, sim,
muitíssimo obrigado pela tua participação, por ter aceitado aqui o nosso convite, enfim. Foi um prazer enorme. Quando eu fui convidada, eu falei, eu aceito. Eu não sabia como seria direito. Eu não deixei nem a pessoa acabar de falar. Eu falei assim, eu quero. Eu não sei onde é, mas estou chegando, né? Eu estou chegando, porque falar sobre esses temas, para mim, particularmente, é maravilhoso, assim. E levar o conhecimento para as outras pessoas também. Assim como alguém me impactou, eu acho que eu impacto alguém com as minhas falas e o meu conhecimento, né? O nosso conhecimento. Ficou maravilhoso, ficou impactante, viu? Bom, o pessoal que está aqui nos acompanhando no Free Paracatu, obrigadíssimo pela audiência, pela escuta aqui das nossas falas, da Pagu, nossa Patrícia, e seguimos na programação do Free Paracatu, aqui virtualmente, mas também presencialmente, com as programações de mesas, de debates, nas livrarias, enfim, na exposição que está aqui na Praça Central, com as obras do Portinari ampliadas e contextualizadas. Ou seja, venha para cá, acompanhe nas redes sociais, indique para os amigos, e é isso. Um abraço grande e até daqui a pouco.